Olá, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, tá, pessoal? Eu dei uma parada, dei uma parada agora, tá, pessoal? Vim gravar essa hora, esperando as coisas aqui se acalmarem, tá, pessoal? Porque tava uma agitação, né? E eu preciso passar esse novo tema, tá, pessoal, para vocês, porque o nosso tema de ontem acabou, não foi? Acabou na quarta parte, não foi, pessoal? Então, vamos iniciar uma nova série agora, um novo tema. Eu espero que leve 3 partes, 4 partes, tá, pessoal? Espero que leve esse tema, leve isso, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente vai continuar assim, porque eu preciso explicar isso aqui e eu já senti o efeito, tá? Dessa série que eu faço. Eu só eu vou gravar só 60 minutos, tá, pessoal? Não vou passar disso, tá? Para eu dando ênfase naquilo, tá? E eu vi que aí essa alma, a nossa alma de luz, né? Vocês entenderam aí, tá? Os versículos bíblicos também, vocês comentaram, vocês entenderam, compartilharam aí, tá? Me elogiando aí, tá, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Não me elogie não, pessoal. Eu agradeço a Deus, tá? Louve a Deus pela minha vida, tá? Ore pela minha vida, para eu ter saúde, ter os recursos aqui necessários, tá? Para eu continuar a minha jornada espiritual, tá, pessoal? A nossa jornada. Então, é isso. Eu estou ajudando vocês. Espero que vocês me ajudem, tá? Nessa dificuldade que a gente encontra aqui, para a gente continuar o nosso processo, tá? Obrigado aí vocês me agradecendo, compartilhando meu vídeo, tá? Obrigado, pessoal. E vamos continuar, né? Vou iniciar agora um tema. Depois telefonar. Ainda tá aqui uma agitação, tá, pessoal? Aqui tá uma agitação, não é brincadeira, tá? Como é que se diz? A gente vai, como é que se diz? Trabalhar. Já tá vendo? A pessoa tira a minha atenção, eu já esqueço o que eu vou dizer para você, tá? Mas vamos começar o nosso tema de hoje, né, pessoal? Quando eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Então, o que é o nosso tema de hoje, né? O que é a liberdade espiritual? E por que temos que buscar estar livre espiritualmente? Por quê, pessoal? É uma pergunta que eu coloquei. Mas o que é liberdade espiritual? Eu vi muitos aí falando, tá, pessoal? Ainda tem muita dúvida nesse tema aqui dessa liberdade espiritual. A gente que despertou a nossa consciência, tá? Meu irmão Samuel, a gente está preso aqui na Matrix, a gente trabalha como escravo, a gente sabe como é que a gente tem liberdade espiritual. É isso, então. Você primeiro tem que saber o que é essa liberdade espiritual, tá? Para você entender, porque eu vi muito falando um monte de bobagem aí, né? Em lives, tá, pessoal? Tanto espiritualista como evangélico, tá? E vi aí, tá, pessoal? Tem pessoas aí me imitando aí, tá? Da maneira que eu falo aí, meus bordões, até da maneira que eu canto aqui as músicas, tá? Eu sei que vocês gostam, tá, pessoal?
Mas é isso, nunca ia imaginar, tá, pessoal? Eu ia gravar vídeo aqui sobre espiritualidade, gente ia me assistir e ia até querer me copiar, tá? A maneira como eu me expresso, tá, pessoal? Isso quer dizer que estão assistindo, tá? Estão percebendo a maneira que eu tenho essa liberdade espiritual de me expressar, tá? Alguns, tá, pessoal? Alguns gostam da maneira, outros, por essa minha liberdade de expressar minha espiritualidade, talvez isso seja um tropeço para essas pessoas, tá? Eu aqui, antes eu dava muita risada aqui, sabe? Eu tive que ir diminuindo isso, eu tive que ir me lapidando, porque eu via, percebia que as pessoas se escandalizavam com a maneira que eu estava me portando aqui, tá, pessoal? Então eu fui me lapidando, não porque por esses irmãos, tá? Para que esses irmãos não se escandalizem com a minha expressão, a minha espiritualidade, né? Que é a minha liberdade espiritual de me expressar, tá? Então, eu fui me lapidando aqui, tendo cuidado no que falar, por causa desses irmãos aqui, tá? Porque a maioria deles vieram de grupo religioso, eles têm uma ideia de uma pessoa que é líder, né? É a maneira como os pastores, as pessoas passaram para ele. Então, quando ele viu eu diferente assim, tá, pessoal? Falando sobre essas coisas espirituais assim, dessa maneira, então isso chocou um pouco. Então, eu precisei me lapidar de acordo como vocês aceitam a, como é que se diz? Aquele que é uma pessoa que está ensinando, é um líder, vocês aceitam. Então eu tive que me adequar a esse comportamento, tá, pessoal? Entende? E ir dosando essa minha espiritualidade, a maneira de expressar, para não chocar ninguém, porque eu não quero fazer que ninguém tropece na espiritualidade, tá, pessoal? Eu espero, eu espero que, como é que se diz, como é que se diz, essa maneira da minha espiritualidade não, como é que se diz, escandalize você, tá? Então, então vamos lá, pessoal, tá? Vamos lá, mesmo assim, com essa agitação assim, tá? Vamos lá para a gente começar o nosso tema de hoje, tá? Eu vou gravar até 60 minutos, tá, pessoal? Não vou mais do que isso. A gente vai devagarzinho, porque eu preciso aqui ir pautando as coisas, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é a liberdade espiritual? Então, o que é essa liberdade espiritual, pessoal? Para quem é essa liberdade? É para o espírito, por isso está dizendo liberdade espiritual. É para a nossa consciência, é para o espírito, entende? Deixa eu tomar um chá aqui, tá? Chazinho para a gente começar, tá? Então, a liberdade é para o espírito. A consciência se libertar de quê? Vamos entender aqui. Ele fala, o que é a liberdade espiritual? Ele fala, a liberdade espiritual é um conceito que transcende as limitações físicas e sociais. É uma capacidade de uma pessoa se libertar das limitações emocionais, mentais e espirituais, permitindo uma conexão mais profunda com a sua essência. Então, ele está dizendo que essa liberdade espiritual é um conceito, né? Que é falado aí no meio espiritual, que fala que essa liberdade espiritual é quando você transcende a limitação física, então o seu ego, e sociais. Então, as coisas sociais não prendem você espiritualmente de você ter essa liberdade para o seu crescimento espiritual. Ele fala é uma capacidade
Capacidade de quem? De uma pessoa, né? Do espírito dessa pessoa. É uma capacidade que o espírito tem de se libertar emocionalmente. Então, a gente tem que se libertar das coisas, emoções que não está trazendo bem. Mentalmente, então, das confusões mentais. E até espirituais. Então, algo espiritual está trazendo perturbação para que você fique preso, o espírito, né? Então, essa libertação é a nossa consciência se libertar disso. Para que a gente vai ter essa liberdade? Para que a gente cresça. Porque sem liberdade da consciência do espírito, a gente não vai crescer espiritualmente, pessoal. Ser presa às coisas emocionais, confusão mentais, ou então espírito, você na baixa frequência, espírito lhe abusando também, espírito maligno, então vai atrapalhar a sua evolução espiritual. Então, a gente tem que estar buscando essa capacidade do nosso espírito, né? De se livrar dessas limitações. Tudo que limita a gente se libertar. Então, essa é a liberdade espiritual. Porque a Matrix está aqui, pessoal. Está na nossa consciência, tá? Por isso que a Matrix ele quer deixar a gente inconsciente. Porque uma pessoa que está consciente, ela tem essa capacidade de buscar essa liberdade do espírito. Então, ela não está presa a nenhum dogma religioso, ela não está presa a nada social, ela não está presa às coisas, emoções, ela trabalha o mental, o emocional dela. Ela está numa frequência melhor, onde os espíritos não começam a perturbar essas pessoas. Então, para ela permitir a ela que ela tenha uma conexão profunda com a essência divina dela. Ele fala, vivendo de acordo com seus próprios valores e crenças, né? Crenças da alma de luz, né? Você vai viver nesses valores, nessas crenças, sem influências externas. Então, sem a gente estar sendo influenciado por coisas externas. Para experimentar uma plenitude do ser e a reconciliação com o propósito mais elevado. Então, por isso que o evangelho é o evangelho da reconciliação, para você se reconciliar com esse propósito mais elevado, que é o propósito da sua vida. Frequentemente, através de fé e de uma compreensão mais profunda da existência. Então, é através da fé, né, que a gente vai ter essa compreensão mais profunda do que a gente está fazendo aqui nessa existência. Então, a gente tem que usar a fé para a gente se conectar à nossa essência espiritual, tá? Que aí a gente se conecta com o nosso Deus, o divino, e aí a gente vai experimentando plenitude, frequências, tá? Mais elevado do nosso ser. E aí a gente se reconcilia com aquele propósito mais elevado que Deus colocou na nossa alma. É por isso que a gente tem que ter essa liberdade. Porque se você está preso ao ego, você está preso em coisas emocionais, mentais, né? Ou então está numa frequência baixa, aonde os espíritos estão atrapalhando, não está fazendo você entender qual é o que é que você está fazendo nessa existência. Então, você está preso. E Cristo veio nos libertar, veio fazer a gente ficar nessa liberdade espiritual, já para que a gente tivesse o crescimento espiritual. É Ele que vai levar a gente à iluminação, a essa plenitude do nosso ser. Tá? Aí o que mais? Ele fala, a busca por essa liberdade é uma jornada pessoal. Então, é de cada pessoa, tá, pessoal? Se a pessoa ainda não entende, não despertou, ela não vai buscar essa jornada de liberdade. Então, as pessoas confundem liberdade com libertinagem, tá? Ela pensa, eu vou ser livre. Não, eu vou para
eu vou para não sei o quê, eu não posso fazer nada, não posso aproveitar nada dessa vida. A gente pode, pessoal, mas existe uma frequência. A gente está aqui aproveitando as coisas boas, mas de acordo com aquilo que a espiritualidade quer. Não é essa a libertinagem. Então, a libertinagem foi confundida com liberdade. Eu tenho liberdade e tal. Muitos caíram nessa onda aí e entraram, né? Entraram numa libertinagem. Até as pessoas que eram nos anos 70, né? De paz e amor, aí ficaram lá usando substância, fazendo sexo, andando nu, eu sou livre. Essa não é essa liberdade, tá, pessoal? Então, porque não entendeu, tá? Inimigo entrou aí e confundiu aí as informações. Então, essas pessoas pensaram que era ter liberdade, era isso. E não é, pessoal. A liberdade espiritual é outra coisa. É uma jornada pessoal que envolve autoconhecimento, reflexão sobre o propósito de vida. Então, essa jornada, a busca para a liberdade, você tem que estar na jornada sua, da consciência, né? Que vai envolver o quê? Autoconhecimento, então, espiritualidade, e você ter reflexão sobre o propósito da vida. O que é que você está fazendo aqui? Você tem que ter essa reflexão, pessoal. As pessoas estão aqui, nossa, pessoal. As pessoas. Aí, quando acontece algo, né, que ela já vai deixar o corpo físico, aí a pessoa começa a pensar: oh meu Deus, a minha vida, estou indo embora, o que é que eu não fiz nada ainda, o que é que eu vou fazer, o que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas não pensam. Então, por isso que a espiritualidade e o autoconhecimento é importante para você chegar a essa reflexão sobre o propósito da sua vida. Tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Mas pode trabalhar isso? Pode. Por quê? A nossa liberdade é no espírito. A nossa consciência não está apegada a nada. Se a gente está apegado a alguma coisa, algo aqui, a gente ainda está preso. A gente tem que ser liberto. O espírito, a nossa consciência, nada, questões sociais, mentais, emocionais, não pode, a gente precisa trabalhar isso. Então, a espiritualidade chamou você para trabalhar isso, trabalhar o seu mental, o seu emocional, trabalhar a sua frequência para os espíritos não abusar você, trabalhar, saber qual é o seu propósito, o que é que você veio fazer aqui. Mas você precisa entrar nessa jornada, tá, pessoal? Para buscar essa liberdade. É a minha pergunta. E por que temos que buscar estar livre espiritualmente? Por quê? Porque quando a gente está livre, a gente vai ter uma reflexão do nosso propósito realmente. Então, propósito de quem? Da sua consciência. Porque você é a consciência, tá, pessoal? Você não é esse ego aqui. Essa vida aqui é uma vida de ilusão. Entende? Vocês têm que entender isso, tá? No meu canal vocês vão entender isso, tá? Não sei em outros aí, tá? Aí eu não posso fazer nada. Mas aqui eu vou dar ênfase nisso para que vocês trabalhem essa sua autoconhecimento, essa sua espiritualidade, tá? Aí ele fala: a liberdade espiritual é fundamental para o desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, né? Emocional de uma pessoa. Então, é importante, pessoal, tá? É fundamental desenvolver pessoalmente, espiritualmente e emocionalmente. Então, pessoalmente a gente vai trabalhar nossos comportamentos, né? Mentalmente, emocionalmente e espiritualmente a gente vai trabalhar a conexão com a nossa essência divina, com o nosso Criador. Tá? Trabalhar essa conexão. Trabalhar. Trabalhar essa conexão para a gente
como é que se diz? Desenvolver isso, tá? A gente crescer espiritualmente. E tem muita gente, tá, pessoal, que não está tendo esse desenvolvimento aqui, tanto pessoal, espiritual, emocional, não cresce espiritualmente. É por isso que a maioria, tá, do que estão aí no conceito religioso, nossa, pessoal, tem muita criança aí. Pessoa já era para estar adulta espiritualmente em muitas coisas, tá? Graças a Deus, as pessoas que vieram desses grupos que estão aqui no meu canal, olha como elas estão espiritualmente. Elas cresceram, elas sabem que elas cresceram. Elas melhoraram pessoalmente, espiritualmente, né? Emocionalmente, elas já estão entrando no equilíbrio. Então, ela está aí, ela está buscando essa liberdade do espírito dela para transcender a matéria, que transcender as limitações físicas e sociais. Então, é assim que a gente vence essa matriz, vence esse mundo aqui, pessoal. É fácil? Não, é fácil. Por isso que não é fácil nem para mim, tá? Eu tenho minhas dificuldades, você também tem. Então, por isso que o meu canal aqui eu abri, tá? E a gente que despertou, vocês são meus irmãos espiritual, então a gente se unir, tá, pessoal? Para um ajudar o outro na dificuldade do outro, tá? Estar em comunhão, estar se falando, ô irmão, tá tudo bem? Ou como é que tá? E aí, tá meditando, tá orando, tá? Perguntando para os irmãos como é que tá, ô irmão, tô enfrentando uma dificuldade aqui, uma doença física, uma coisa assim. Então, para um tá orando, um tá ajudando naquele que precisa, tá? Então, é assim que a gente tem que fazer, pessoal, para a gente vencer, porque sozinho, sozinho a gente não faz isso, tá, pessoal? É por isso que esse trabalho aqui, tá? A espiritualidade está tocando no coração de pessoas para chamar pessoas para como é que se diz? Ajudar o trabalho da espiritualidade aqui. Então, tá tocando vocês, chamando vocês estão sendo abençoados pelas coisas que eu estou gravando. Então, é o quê? É a espiritualidade lhe abençoando mesmo para vocês ter uma troca espiritualmente, né? E fisicamente também. É a espiritualidade que está fazendo isso. Então, você assiste meu vídeo aí, não se sentiu bem? Então, é a espiritualidade que está trabalhando em você, através do conhecimento que ele me usando. Então é isso. Ajudei, tá? Aqui muitas pessoas que estavam na dificuldade espiritual, emocional, né? Mental, emocional aqui. Teve muitas pessoas com esses problemas aqui. E graças a Deus, né? Elas melhoraram, tá, pessoal? Aí ele fala, quando uma pessoa se sente livre espiritualmente, ela é capaz de explorar suas crenças. Ela é capaz de explorar ela é capaz de explorar sua crença, questionar tradições e encontrar o caminho que ressoe com a sua verdade interior. Então, quando uma pessoa se sente livre espiritualmente, né, pessoal? Por isso que é a minha pergunta, e por que temos que buscar estar livre espiritualmente? Ele responde aqui, porque quando a gente se sente livre, é capaz de explorar suas crenças, questionar tradições espirituais, tá? E encontrar o caminho, aquele caminho da sua consciência que ressoe, encontrar o caminho que ressoe com a verdade interior. Porque a verdade, pessoal, está dentro da gente. Por isso que vocês, tá? Como é que se diz? Quando vocês ouvem meu vídeo, vocês dizem, nossa, é verdade. Mas o que é que acontece?
eu respondo lá vocês, a verdade está dentro de você. Essa verdade já estava dentro de você, tá? Então, essa verdade está dentro de você, pessoal. Para, como é que se diz? Essa verdade está dentro de você, tá, pessoal? E quando eu estou falando aqui, está ressoando dentro de você. É importante você analisar isso, tá? Porque para você se conectar com essa essência, porque é a essência espiritual que está dentro de você, tá? Eu esperei tanto para poder gravar, mas não adianta nada, tá, pessoal? Quando eu começo, parece que os espíritos começam a se movimentar aqui, tá, pessoal? Eu esperei as pessoas se acalmarem, mas você vê que é o espírito aí, tá? Aí ele fala, essa liberdade promove uma sensação de paz e contentamento. Então, quando você está espiritualmente livre, né, pessoal? Você sente uma sensação, né? Essa liberdade vai promover a sensação de paz, tá? Muitos já me deram feedback aqui, tá, pessoal? Muitas pessoas, nossa, que sentiam uma paz que ela não tinha nunca sentido na vida dela. Então, porque ela estava entrando nessa frequência, tá, pessoal? Da liberdade, da consciência dela. Uma sensação de paz e contentamento. Então, ela estava com paz e contente como ela estava vibrando. Teve pessoas que no meu canal sentiram isso aqui. Tá? Como é que se diz? Como é que se diz? A pessoa sente em paz e está contente. Então ele fala, permitindo que o indivíduo viva de maneira autêntica. Então, viver de maneira verdadeira, autêntica e alinhada com seus princípios espirituais. Então, o princípio espiritual da sua alma, que é uma lei, tá? A lei espiritual para todas as consciências espiritual seguir, tá? Não é seguir lei. Não é seguir lei, tá, pessoal? Lei não é seguir lei, tá, pessoal? Lei de doutrina de homem. Então, agora, tá, pessoal? Eu conheço muito pessoas que estão seguindo doutrina, tá? Doutrina de demônio, doutrina de homem, tá, pessoal? E é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Não adiantou nada, tá? Eu esperei, tá, pessoal? Parece que eu tava percebendo, tá? Foi por isso que eu tava esperando para eu gravar meu vídeo, porque eu tava percebendo que algo queria se movimentar para querer atrapalhar o vídeo. Eu vi, são espíritos. Essas pessoas vão para esses lugares religiosos, tem espírito lá maligno, tá? Espírito maligno nesses lugares, e aí tá na frequência baixa, pega essas pessoas, tá? Por isso que eu falo, tenha cuidado, tá, pessoal? Aonde você tá indo se alimentar, ouvir, tá? Então, o indivíduo que viva de maneira autêntica, alinhada com seus princípios espirituais. Então, uma pessoa que está com a liberdade espiritual, ele vai viver dessa maneira autêntica. Então, ele não vai colocar máscara, ele vai ser verdadeiro com a imagem espiritual que ele está passando. Tá? Ele não vai colocar máscara, ele vai viver dessa... E alinhada com os princípios, então, ele olhando os princípios espirituais da alma dele.
Ele está aqui para buscar os princípios espirituais da alma, não princípios segundo o desejo do ego dele. É o que a maioria está aí, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Vamos continuar, tá? Porque as horas passam e vou gravar até só 60 minutos aqui, tá? Você viu que eu demorei para gravar o vídeo aqui para não ter zoada, mas eu sabia, porque eu estava sentindo, tá? Eu estava meditando, estava orando aqui. Por causa disso, eu estava sentindo o clima que não estava favorável, tá, pessoal? Estava sentindo até dor nas costas. Eu, quando eu estava orando aqui, sentindo dor nas costas, eu digo, nossa, o que é isso aqui? Era um peso, uma frequência aí que não está de acordo, tá? Então, aí, ó, porque eu vou falar, porque eu ia falar sobre esse tema, liberdade espiritual. Então, você acha que o inimigo não sabe, pessoal? Ele sabe. Ele não quer que vocês ouçam isso que eu vou falar. Mas não vai ter jeito, vai espernear, vai acontecer coisa, eu vou falar, tá? Se eu não falar hoje, eu falo amanhã. Eu falo amanhã. Se eu não falar hoje, eu vou falar amanhã. Eu vou falar. Enquanto eu estiver aqui vivo nesse corpo, eu vou falar. Não vai atrapalhar. Não adianta, tá? Pode espernear quanto que for. Aí ele fala: a liberdade espiritual não está ligada a nenhuma religião. Então, não está ligada, tá? Você ir para uma religião, aí você vai ser liberto, né? Como que os evangélicos falam: venha para a igreja para você ser liberto. Aí faz campanha de libertação. De libertação da igreja. Venha para você ser liberto. Não está ligado a isso, tá? Isso é da nossa consciência. A liberdade que a nossa consciência tem de controlar todas as energias baixas, tá? A gente entrar no equilíbrio. Então, tá falando disso, liberdade espiritual. Aí ele fala, por isso muitas pessoas encontram liberdade espiritual fora de estrutura religiosa tradicional. Então, muitas pessoas, igual a gente aqui, tá? Não estamos em nenhum grupo religioso tradicional aí, com nome, né? Coloca nome de igreja, que tem pastor, tem horário para vocês ir, tá? A gente não está debaixo disso. Aqui você é livre. Aqui eu já falei aqui, você é livre. Aqui você é uma consciência livre. Então, eu gravo o vídeo, deixo aí, vocês assistem naquele momento que vocês decidirem prestar o culto, né, de entendimento da sua consciência. Por quê? O trabalho é em você, o trabalho é na sua consciência. É de você ir se libertando de coisas emocionais, mentais, espirituais, tá? Então, é um trabalho em você, a obra é em você. Então, quando você se dedica, você está se dedicando à obra de Deus. Em você mesmo. Tá? E você, quando tiver na frequência, você pode ajudar até as outras pessoas que não estão ainda conectadas, né, nessa liberdade espiritual. Tá? Então, a liberdade espiritual fora de estrutura religiosa tradicional, buscando experiência que lhe permita conectar-se com o divino de maneira pessoal e única. Então, é o que a gente faz aqui. A gente se conecta com Deus, a gente tem experiências espirituais, né? Onde a gente se conecta com o nosso Deus, a gente tem experiência espiritual de maneira pessoal e única. Então, de maneira pessoal e única da nossa consciência. Então, eu tive experiências espirituais, né? Eu tenho, né? De vez em quando, né? Frequentemente acontece uma experiência, uma saída do corpo, né? De vez em quando eu ouço aqui o mentor, o anjo falar comigo.
né? De vez em quando eu sinto umas energias diferentes. Então, a gente tem essas experiências espirituais, tá, pessoal? De maneira pessoal e única. Então, a maneira que eu tive minha experiência é minha. A maneira que você tem a sua experiência com, com o divino é sua. É a sua maneira. Então, a gente está buscando essa experiência, tá? E por isso a gente está estudando, a gente está se dedicando, a gente está trabalhando nosso mental, nosso emocional, a gente está trabalhando no relacionamento com as outras pessoas. É fácil? Não é fácil. Olha aqui, ó, pessoal. Eu, desde manhã, eu senti uma energia diferente. Eu estava sentindo. E eu estava calado e estava aqui meditando, esperando o momento para eu gravar o vídeo, porque eu vi, nossa, tem uma energia diferente aqui. Então, deve ser um espírito aí, tá? Mas graças a Deus começou. Então, quando começar aqui, começou o espírito a se mover aí, tá? É isso, mas ele vai ter que sair, que a espiritualidade vai ter que falar agora as coisas espirituais. Então, ele vai embora, tá? Aí ele fala, não é fácil. Eu estou dizendo a você, pessoal. Olha agora, pessoal, eu estou me sentindo leve, tá? Eu tava parece que tinha uma coisa querendo apertar minha nuca aqui, pessoal. Eu digo, nossa, o que é que tá acontecendo? Eu fui orar, meditar, eu tava orando e meditando, esperando o momento de eu iniciar o vídeo. Não é fácil, pessoal, tá? A gente que é espiritual, tá? O espírito também atacam. E pior que a gente não vê, pior que usa pessoas da nossa família, tá? Não vê, a gente não vê. Porque o nosso inimigo é esse mesmo, é esse que a gente não vê, tá? Aí ele fala, essa prática, né? Essa prática pode incluir meditação, oração, estudo das escrituras e outra forma de espiritualidade que não exija adesão a dogma rígido de religião. Então, é o que a gente está fazendo, né, pessoal? Vocês meditam, pessoal? Você inclui na sua prática espiritual meditação, oração? Você ora, pessoal? Você está estudando aqui comigo aqui as escrituras? Você estuda a Bíblia também? Vai pesquisar? Você faz isso? Né? Outra forma de você faz yoga, terapia de espiritualidade. Então, yoga, terapia, né? Quando você busca essas coisas, são outras formas de espiritualidade, de você melhorar mentalmente, emocionalmente. Então, que não exija, então, você está buscando outra forma que não exija que você esteja aderindo a dogma rígido de alguma religião. Tem pessoas ainda, tá, que estão aqui no meu canal, que ela ainda é aderida ao grupo religioso dela. Sem problema, pessoal. Mas quando ela ir começar a crescer espiritualmente, ela vai percebendo que aquilo não tem nada a ver, são dogmas de homem rígido que está fazendo ela como é? Trabalhar começa a seguir doutrina de homem. Então, ela vai perceber. Se ela ficar aqui no meu canal, tá? Ela ficar aqui, ela vai aprender isso aqui. Então, a gente tem que incluir essas práticas aí, né? Meditação, oração, estudo. É o que a gente faz aqui. Sem estar pegado a nenhum grupo religioso. É por isso que eu abri meu canal. Você vê aqui eu levantando alguma placa aqui religiosa. Você vê aqui eu falando aqui alguma coisa? Você não vê, pessoal. Eu estou aqui ensinando coisas espirituais. Que eu sou intuído pela espiritualidade a trazer essas coisas. Mas você vê, se você tem que vir aqui, você tem que fazer o curso aqui, você tem que vir aqui para a igreja, você tem que vir aqui para o grupo. Você vê eu falando isso aqui? Olha aí, eu tenho 1.200 vídeos gravados aí, mais de 1.200 vídeos. Você já viu eu fazendo isso aqui? Pode olhar aí todo o meu vídeo aí, para ver se eu falei isso aqui para você
ir para algum lugar, para você se reunir em algum lugar, para você fazer. Veja aí se eu fiz isso aqui. Porque eu sei, pessoal, não precisa você estar em algum lugar para você se conectar com a sua essência divina, a sua espiritualidade. Não existe isso. Agora, se a gente quiser marcar para, pode ser em um parque, pode ser em uma casa, pode ser aí debaixo de uma árvore, pode ser aonde a gente marcar, se reunir para encontrar os irmãos, abraçar o irmão, né? Cantar lá umas músicas junto com se alegrar com os irmãos, a gente pode, sem problema nenhum. Mas não é necessariamente, tá? Porque essa liberdade, essa busca de liberdade é da sua consciência. Porque não adianta você estar no lugar, mas a sua consciência não está em conexão com essa sua espiritualidade, aonde vai trazer essa liberdade. É o que acontece com muitos aí que vão para a igreja e não estão conectados. Não adianta. E pior de tudo, que vão para esse lugar, esses homens que não têm a direção começam a colocar doutrina rígida de homem, dogma. Então, tem muita gente aí seguindo coisa que Deus, Cristo, a espiritualidade não mandou fazer. E pior que a coisa que a espiritualidade quer que a pessoa faça, a pessoa não faz. Não é brincadeira, tá, pessoal? Mas aqui vocês vão ouvir isso. Não adianta fazer zoada. Pode o espírito espernear aí, mas vou falar aqui a verdade, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, vamos lá, tomar um chá aqui, tá? Vamos lá, porque a gente só tem 60 minutos, tá? Então, ele fala, alcançar a liberdade espiritual, né? Peraí que eu esqueci aqui de colocar a letra. Alcançar a liberdade espiritual. É assim, pessoal, a gente escreve rápido e aí se perde até de colocar uma letra, tá? Liberdade tem que ter o I, né? Alcançar a liberdade espiritual envolve um processo de autodescoberta e desapego. Então, você está auto se descobrindo quem é você. É o nosso trabalho aqui. Então, teve muitas pessoas aqui que não sabiam que ela era uma consciência, era um espírito, tá, pessoal? Estava atrelado ao ego aqui, tá? As coisas aqui da Matrix. Então, mas aqui no meu canal, ela despertou a consciência para isso. Tá? Então, ela começou a se autodescobrir e começou a desapegar de algumas coisas, tá? A gente ainda está nesse processo, tá, pessoal? Esse processo de desapego, de autodescoberta, a gente descobrindo a nossa consciência, quem é a gente, os dons que esse espírito tem, né? A nossa percepção espiritual aumentou, a nossa visão espiritual aumentou, a gente já está vendo o erro em muitos lugares. Por isso que tem muita gente aqui que ela agora não adere mais a nenhum grupo religioso. Ela está igual a mim. Ela está percebendo coisas que não, nos grupos religiosos não está de acordo com a espiritualidade. Então, ela como é que se diz? Já está percebendo isso, tá, pessoal? Então, é o próprio espírito guiando ela para a verdade. Então, ela não tem grupo nenhum religioso, então ela fica me assistindo aqui, ela estuda a Bíblia, a espiritualidade, né? Ela faz meditação, oração, muitas pessoas, e está sem grupo nenhum religioso. Aprendeu como é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira conexão. Essas coisas de grupo religioso, essas coisas, quem inventou foi os homens, a religiosidade. E o pior, quando você chega lá, eles colocam doutrina de homem e tem até doutrina de demônio aí,
alguns grupos, muita gente seguindo. Eu sinto muito, tá, pessoal? E vocês precisam se libertar disso. É o que eu estou trazendo aqui, o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais vocês vão chegando a essa liberdade espiritual, tá? Por isso que eu digo aqui sempre os novos, que permaneça aqui. Vá assistindo, pessoal. Agora, eu não posso forçar você, tá? Vamos, assista aí. Aqui não é religião, tá, pessoal? É uma decisão sua de você tá me seguindo, tá? E já muita gente já se inscreveram, tomaram essa atitude, elas sentiram no coração dela de se inscrever no meu canal, de seguir aqui o ensinamento que eu tô passando aqui. Eu nem conheço essas pessoas, tá, pessoal? Essas pessoas nem me conhecem. Não sabe se eu tenho dor de dente, não sabe como é que eu durmo, tá? Eu durmo sozinho aqui, tá? Entende? Ela não sabe, mas ela, através do meu ensinamento que eu estou passando aqui, elas se inscreveram no canal e estão aí, né? Cada dia que eu vejo está aumentando a visualização, pessoal. E pior de tudo, que está aumentando a vida. Por quê? Porque essas pessoas que estão assistindo, elas estão compartilhando o meu vídeo, né? Com algum parente, inimigo, amigo. Tá compartilhando para alguém, tá? Então, e essas outras pessoas assistem, então, estão me trazendo uma grande visualização, tá? Eu espero que continue, tá, pessoal? Porque o nosso caminho aqui da espiritualidade não é fácil, mas é o nosso caminho. Não tem o que fazer. Então, é um processo de autodescoberta e desapego. Apesar de seu benefício, a busca pela liberdade espiritual, né, pode apresentar desafio. Então, não existe nada fácil, tá, pessoal? Igual tem muitos aí fazendo propaganda da espiritualidade, né? Venha que você vai ser abençoado, você vai se tornar rico, venha que você vai ser próspero, você vai ser não sei o que, nada mais vai lhe acontecer. Então, é a mesma propaganda que os evangélicos estavam fazendo, tá? Mas aí quando essas pessoas entram e ela vê que não é bem por aí, tá? Muitos, tá, pessoal, se escandalizaram com a espiritualidade, o evangelho de Cristo, tá? Muitos se escandalizando por causa desses falsos profetas, essas falsas pessoas que estão trazendo promessa aí vazia para essas pessoas. Por quê? Porque vocês também estão vibrando, vocês querem dinheiro, vocês querem se dar de bem aqui nessa realidade. Todo mundo tá nessa situação. Então, quando você está vibrando isso, tá? Essas pessoas aparecem no seu caminho para lhe enganar, pessoal. Por isso que você tem que sair dessa vibração de engano, tá? Para você não ser levado por um falso profeta desse, tá? Então, ele disse, apesar do benefício, né, que a liberdade espiritual vai trazer, a busca por liberdade pode apresentar desafio. Como muitas vezes as pessoas enfrentam a resistência de familiares, amigos, que não compreendem sua escolha. Então, é uma das coisas, tá, pessoal? Quando a gente desperta espiritualmente, os nossos amigos, né, familiares, são pessoas mais próximas. Então, a gente encontra essa resistência dessas pessoas porque ele não compreende a nossa escolha da espiritualidade. Ele não entende o que é isso. Então, aí a gente encontra resistência na família, tá? Algumas dificuldades por causa disso, com amigo também. Aí é por isso que aqueles que são despertos verdadeiramente, ele tem pouco amigo, tá? Ele é mais sozinho, por isso que eu sou sozinho, tá, pessoal? Graças a Deus eu tenho vocês aqui, tá? Mesmo que seja online, eu converso com algumas pessoas aqui, tá? Mas eu não tenho amigo. Você vê, hoje, domingo,
Eu estou aqui sozinho, tá? Só meus familiares que estavam aí fazendo zoada, tá? Mas eu sou aqui sozinho, tá? Como é que se diz? É importante, é por isso que a gente que é espiritual, porque essas pessoas não vão me entender, tá, pessoal? A minha frequência é outra, eu não sei o quê. Aí as pessoas ficam falando, nossa, é estranho, seu irmão Samuel é todo estranho. Até minha família me acha estranho, tá? É, se eu encontrar alguma companheira, tá, espiritual, tá, pessoal? Irmãos também espirituais que estejam próximos aqui de mim, a gente vai ter essa comunhão sem problema nenhum, tá? E eu, né, não vou ficar tão assim sozinho, tá? Mas a maioria da pessoa, daqueles que é desperto, ele tem uma caminhada solitária. Mas é isso, até por um certo momento, tá? Então, encontra a resistência de familiares e amigos que não compreendem as suas escolhas. Além disso, o medo do desconhecido pode ser um obstáculo significativo na vida da pessoa. Então, o medo, tá, pessoal? Porque a gente está entrando em algo novo, espiritual, então, muitas pessoas sentem medo. O que é isso? Teve muitas pessoas aqui, o ensinamento que eu estava dando, nossa, o que é isso? Mas ela ficou instigada, ela sentindo ali as coisas, o medo, nossa, o que é que eu faço? Será que eu vou mesmo? Será que eu converso com essa pessoa? Teve pessoas aqui que ela sentiu que era para conversar comigo, né? E ela aí veio conversar, perdeu o medo e ela viu que foi totalmente diferente. Ela disse, nossa, irmão Samuel, você é um amor de pessoa. Um amor. Tá, pessoal? E eu espero que eu ajudei ela, né? Espero que ela tenha ajudado ela e espero também agora compartilhar isso, tá? Com essas pessoas. Mas estava com problemas, tá? Mental, emocional, problemas espirituais também, tá? Mas como é que se diz? Se equilibrou na vida, tá, pessoal? Espero que continue, tá? Para ela continuar a jornada espiritual dela, porque a jornada é dela. É a jornada pessoal da consciência. Eu não posso me envolver, eu só posso trazer o conhecimento aqui. E se ela aceita o conhecimento, graças a Deus. Se não, eu não posso fazer nada, pessoal. A gente tem que respeitar a espiritualidade, respeita o seu livre-arbítrio, a sua decisão, e eu também tenho que respeitar isso. Se você não quer, tá tudo certo. Não brigue comigo, tá? Aí ele fala, o medo do desconhecido pode ser um obstáculo significativo na vida da pessoa. Superar esses desafios requer coragem, e determinação, além de um forte compromisso com a sua própria verdade espiritual. Então, pessoal, para a gente superar, né, esses obstáculos que aparecem para a gente não buscar essa conexão, essa liberdade, tá? Do nosso espírito, tem que ter coragem, tá, pessoal? Determinação, não, eu vou seguir aqui, pode acontecer, faça chuva, chova canivete, caia granizo, mas você tem que ter esse forte compromisso com a espiritualidade, com a própria verdade espiritual que está em você. Não é um compromisso comigo, tá? Você não tem compromisso comigo. Você, quando desperta a consciência, você faz um compromisso com Deus, com a verdade que está dentro de você. Não é comigo, pessoal. Se eu não estiver mais aqui, se a espiritualidade já me levar, você vai continuar trabalhando na espiritualidade ou vai parar? Ai, irmão Samuel já desencarnou, já morreu, ai, agora eu vou parar a espiritualidade. É assim? Você não tem um compromisso comigo. Você tem um compromisso
né? O seu forte compromisso é com a própria verdade espiritual que está dentro de você. Então, você tem que, para superar essa ideia, você tem que ter essa determinação, essa coragem de que você vai permanecer nessa verdade espiritual da sua essência. Entende? Você tem que fazer esse compromisso comigo? Não, com você e Deus, tá, pessoal? Eu só estou aqui como um irmão mais velho, espiritual, trazendo conhecimento para que você cresça a sua consciência e sua decisão, sua determinação esteja com mais coragem, mais fé para enfrentar as dificuldades. Porque a gente enfrenta, eu enfrento, tá? Muita dificuldade, até mais do que algumas outras pessoas, tá? Porque eu moro aqui em Salvador, numa periferia, um lugar, como é que se diz, mais, como é que se diz, que não tem muitos recursos, tá, pessoal? Nessa vida, nessa realidade, então, eu tenho dificuldade, tá? Outro já tem outra realidade, tá? Ele já está em outro nível social, então, ele talvez tenha dificuldade espiritual, mas não tenha dificuldade tanto social, física, ele deve ter dificuldade espiritual, emocional, dificuldade de entender. E eu tô aqui passando. E tem muitas dessas pessoas, tá, pessoal, de nível mais elevado aqui que tava com esses problemas. Não problemas de dinheiro, porque ela já tem, mas estava com problemas mentais, emocionais, espirituais. Que através do meu vídeo eu ajudei essas pessoas, tá? Graças a Deus, pessoal. Mas eu tenho os dois lados, tá? Tanto social, aqui falta muita coisa, espiritualmente, graças a Deus, eu estou trabalhando a minha espiritualidade. Estou melhorando como pessoa espiritualmente. Estou crescendo, né? A nossa conexão. Então, por mais que eu não tenha dificuldades sociais, mais espirituais, a gente precisa estar rico nessa espiritualidade. É o que a gente está fazendo. E eu estou aqui ensinando vocês, tá? Para entrar nessa conexão aí. Buscar essa liberdade espiritual. Então, você tem que para ele fala, para você superar, você vai ter que ter coragem e determinar. Você vai ter que colocar esse forte compromisso que você tem com a sua própria verdade. Não é comigo, tá, pessoal? É com a sua própria verdade. Você tem que colocar isso no seu coração. Por quê? Você vai encontrar dificuldade. E por isso que eu também coloquei isso no meu coração. É daqui para a glória, pessoal. Pode acontecer, pode espernear, inimigo pode gritar, o inimigo pode fazer muita coisa aí, mas a gente vai permanecer trazendo essa verdade, essa espiritualidade, tá? Eu espero que a minha liberdade de me expressar aqui espiritualmente, tá, pessoal? Não, como é que se diz? Não escandalize vocês. Eu já tenho até melhorado, tá, pessoal? Comporto de vez em quando aqui que eu dou uma risada, algumas coisas assim, eu canto às vezes aqui alguma música quando eu lembro de alguma música, mas, né, de um modo mais leve, tá, pessoal? No começo eu tava um pouco meio, né, e algumas pessoas que ele é acostumado a ouvir o líder dele, tá, pessoal? Eles reclamaram. Ah, você tá assim muito rindo, você tem que isso assim, então, porque eles têm uma referência. Eu entendo isso, tá? Mas aí a gente, não, tudo bem, irmão, vamos melhorar nessa parte. E fui melhorando, tá? Espero que vocês melhorem também, tá, pessoal? Então, pessoal, 59 minutos. Nossa, vamos parar aqui, tá, pessoal? Vou marcar aqui a segunda parte, tá? Amanhã eu vou gravar. Vamos continuar a nossa série aqui, segunda parte aqui. Marquei aqui, tá, pessoal? Mas pelo menos nessa primeira parte você já teve uma ideia do que é essa liberdade espiritual. Não tem nada a ver aí com liberdade
como é aqui, de expressão, libertinagem, de você fazer o que bem entender aqui. Não, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Mas muitas pessoas foram enganadas por não ter pessoas que explicassem isso. Mas estou aqui devagarzinho explicando para vocês, tá? Amanhã a gente continua a segunda parte, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!